Então, foi reduzido também a pergunta pelo sentido e o vazio existencial a uma patologia, nada mais que uma patologia, né? Então, temos então aqui outra dimensão de Frankl, né? É um fenômeno humano, especificamente humano, ou demasiadamente humano, né? Então, preocupação com valores. Preocupação com valores é uma preocupação humana, né? Eu sei que estão perguntando alguma coisa aqui no chat de vocês aqui. Tudo bem, vou terminar essa lâmina e a gente vai abrir para discussão e para falar um pouquinho, né? Atos intencionais, né? Quando o ser humano está diante de algo e algo brilha para o ser humano, ele diz: eu quero fazer isso, eu quero realizar tal valor, né? Essa intencionalidade do ser humano, isso é humano ou demasiadamente humano, porque os animais não têm atos intencionais, né? Tem atos instintivos e não intencionais, né? O humor também é fundamental para o ser humano. Frankl falava da vontade de humor no campo de consideração, né? Então o humor também é terapêutico. O humor é um fenômeno humano e tem sua origem na dimensão noológica, né? A criatividade, a arte, a criatividade artística também é especificamente humana e tem sua origem, a inspiração, né, humana origina-se na dimensão noológica do ser humano, né? E eu gosto muito dessa terminologia inspiração, porque Frankl também utiliza inspiração como intuição, né? O ser humano, o ser criativo, né, ele está inspirado a fazer algo, né? Ele tem uma inspiração. De onde vem essa inspiração? Essa inspiração, Frankl não reduz uma explicação, né, mas a origem dela foi na dimensão noológica, né? Então, esses atos criativos, artísticos, toda obra cultural, né, artístico-cultural, estaria nessa dimensão noológica do ser humano, né? A crítica que Frankl faz a Freud, né, é porque Freud pensava o seguinte, né? Bom, a cidade funciona com museus, com universidades, né, e com templos religiosos, né? Mas embaixo, pense numa cidade vienense, austríaca, né? Embaixo tem canos, tubulações e gás, que vai alimentando a vida cultural, né? Ou seja, o que é que Freud fez então? Reduziu os fenômenos, né, culturais a fenômenos infra-humanos, né? Reduziu a esses fenômenos que estão por trás, por baixo, né? Os canos que estão, a eletricidade que está iluminando, as tubulações que passam por embaixo do solo, né? E Frankl disse: isso é um absurdo, né? Isso é um espanto de Frankl, né? Para começar a pensar no que é especificamente humano. Não, isso não pode acontecer. Isso aí é a condição para que a universidade funcione, mas ela não pode ser reduzida a essas tubulações, a energia em si, né? O pensamento é muito mais do que isso, a criatividade é muito mais do que isso, a cultura é muito mais do que isso, né? O senso religioso também, apenas o ser humano se pergunta, né, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Ele tem uma sensação também que há um divino, que há um sagrado, que há um espaço sagrado também. A preocupação com o sentido da vida, o sentido último da vida também. Aqui encontramos a dimensão religiosa do ser humano, né? Há uma preocupação com o sentido último da vida, né? E tudo aquilo então que nos diferencia dos animais seria então o especificamente humano, né? Por exemplo, o amor também. A gente poderia aumentar essa lista também, né? O amor para Viktor Frankl tem sua origem na dimensão humana. Só o ser humano ama, né? E uma vez me perguntaram, mas só tem coisas positivas na dimensão noológica, não é? É uma provocação que eu faço para vocês agora, né? Só tem coisas positivas do ser humano, né? Nessa dimensão noológica. Bom, eu encontrei na obra de Frankl só coisas positivas, né? Mas me fizeram essa pergunta uma vez, né? Só tem fenômenos positivos, né? Bom, há também um adendo, né? Frankl, em um único momento ele diz, né? Os animais são agressivos, mas só o ser humano tem ódio. Então isso diferencia o homem dos animais, né? Então o ódio é um fenômeno humano, a agressão é um fenômeno do animal, né? O animal ele é agressivo, mas só o ser humano ele tem o ódio. Claro que devemos aplacar essa dimensão do ódio também, né? Por meio do amor. Afinal, o amor
tem um efeito terapêutico também, né? Então, se alguém me perguntar, né, bom, Frankl só fala coisas positivas, bom, aqui também temos esse adendo, né? Porque Frankl foi alguém que foi perseguido também por um ódio, né, a uma raça, um ódio a um grupo social, né? E, claro, Frankl analisa o homem como ele é, de fato, o homem como ele é. Isso é o ser humano, né, afinal. Ou seja, nem anjo, nem demônio, né? Ele é um ser que decide entre essas duas opções, né? Entre essas duas possibilidades. Afinal, ele tem uma frase que dizia, né? Ser bom constitui o contínuo ato de fazer o bem. Essa é a essência do ser humano, é um ser humano bom, né? É a essência de um ser humano que pode ser denominado culturalmente como um santo. Aquele ser humano que realizou os seus sentidos e que escolheu sempre algo positivo para constituir sua essência, né? Assim também o inverso, né? Mas claro que cada ser humano pode se modificar, né, a cada momento, né? Aquele ser humano que fez uma escolha errada naquele momento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, se tornou uma pessoa também diferente quando faz outras opções na sua própria existência, né? Então ninguém está perdido no mundo, né? Todo ser humano pode modificar também a sua própria essência a partir do momento que ele modifica as suas decisões. Ele muda as suas decisões, também muda também a sua própria essência no mundo, né? Então, 3 vias que o ser humano encontra sentidos, né? Frankl fala por meio dos valores. Os valores vivenciais, criativos e atitudinais, né? Ou seja, o ser humano encontra sentido ao vivenciar algo ou alguém. É o único valor que Frankl faz uma distinção. Vivenciar algo ou alguém, vivenciar a natureza, vivenciar aquilo de belo que o ser humano fez no mundo, como a arte, ou vivenciar alguém, que significa, em última instância, amar. Por meio dos valores vivenciais, o ser humano vai encontrando sentidos, né? Por meio dos valores criativos também, criar algo no mundo, criar uma obra de arte, criar uma obra científica, né? Compor uma música, escrever um livro de poemas, isso dá um sentido à vida de um ser humano. Pintar um quadro, pintar uma tela em branco, né? Esculpir uma pedra, né? Isso também dá um sentido, são os valores criativos, né? E todos esses valores têm uma origem também na dimensão noológica e está relacionado com o mundo, né? Afinal, eu vivencio alguém que está no mundo, eu vivencio algo, é a minha relação com o mundo. Eu estou criando algo, eu estou criando para o mundo, eu estou vinculado no mundo, né? E por fim, os valores atitudinais que se encontram no sofrimento. É aquela condição quando você não pode transformar o mundo ou transformar uma situação, você deve transformar-se a si mesmo. Você é convidado a modificar-se a si mesmo, a crescer para o alto, né? A crescer verticalmente. Aqui se encontram os valores atitudinais, né? Agora, vejam só, há uma diferença entre valores e sentidos, né? Isso é importante na teoria. Sentido é sempre pessoal e sempre situacional. Ou seja, para análise existencial de Viktor Frankl, o ser humano sempre está se confrontando com um valor, um sentido, né? É situacional. Muda de momento para momento e também muda de pessoa para pessoa. É situacional e é pessoal. Já o termo valor é mais abrangente, é mais universal, é mais amplo, né, digamos assim, né? E valor é menos vinculante do homem com o mundo, né? Por isso que Frankl chama de sentido, porque o sentido ele é situacional, é pessoal. É um valor que é encomendado para aquela pessoa naquela determinada situação, né? E aqui Frankl chamou de valores, os sentidos de valores, né? Como é que a gente pode solucionar esse problema, né? Por que não chamou de sentido vivencial, sentido criativo, sentido atitudinal, já que a teoria dele é sobre o sentido, né? E pensando sobre isso, a gente pode deduzir, né, o seguinte: os valores são mais amplos, né? O ser humano encontra, por exemplo, sentido por meio de vivências, né? Todo ser humano, o ser humano genérico, aqui, o ser humano como um gênero humano, né? Mas quem eu vou amar, quem eu amo, ou aquilo que eu vivencio, é particular, é o sentido, né?
O valor é o criativo. Pessoas podem encontrar, o gênero humano encontrou sentido por esse valor de criativo, criar arte, criar o belo, criar valores estéticos, né? Criar valores científicos também, né? Mas aquilo que eu vou criar no mundo é único. É para aquela pessoa, específico para aquela situação, para aquele momento, para aquela pessoa, né? O valor atitudinal também. As pessoas encontram sentidos a partir de posturas que permitem o crescimento interior do ser humano, né? Mas a minha postura que eu vou escolher é única e irrepetível. Esse é o sentido, né? Então, de fato, o Frankl faz a diferenciação entre valor e sentido, né? E diz o que nós podemos trabalhar é com o sentido do momento, né? Por isso que há uma diferença entre sentido da vida e sentido na vida. É outra diferença importante na teoria também, né? Frankl diz, é impossível trabalhar o sentido da vida na sua totalidade. O sentido da vida se constitui a partir do momento que você vivenciou todos os momentos da sua vida e agora está no leito de morte. Aí você pode, então, dizer qual foi o sentido da sua vida, ou descobrir qual foi o sentido da sua vida. Então é muito amplo. O que o logoterapeuta ou o que a logoterapia propõe é trabalhar com o sentido na vida, o sentido do momento, do aqui e agora, o sentido da situação. Esse é o sentido mais objetivo e mais prático possível que podemos trabalhar, né?